Olá, você que está aqui na BMC News, estamos começando mais um programa Sou Bem-Sucedido, o nosso encontro semanal, onde nós ensinamos você a ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. Deixa eu falar uma coisa para você, tá aparecendo aí um QR Code na sua tela, então faz o seguinte, pega o seu celular, escaneia agora, tá bom? Porque você escaneando, você vai falar com a Nathalie, porque você tem direito a ter mentorias com o Paulo Moraes comigo, 100% gratuito, toda terça-feira às 7 horas da manhã. Então você vai, entra agora e pega esse presente para você. Tá bom? Ó, hoje eu trouxe aqui uma convidada, uma pessoa mega especial, muito especial, e você vai conhecer um pouquinho a história dela hoje, tá bom? Hoje eu tô entrevistando aqui nada mais, nada menos, sabe de quem? Marisa Peraro, falei certo? Certíssimo. Todo mundo erra seu nome, ou sou eu que tenho dificuldade de falar? Não, de vez em quando acontece. Tudo bem, Marisa, que bom ter você aqui. Obrigada pelo convite, que viu? Bom, que hoje temos muitos assuntos para falar. Muitos, vamos colaborar. Mas vamos começar da sua história. Você é paulista mesmo ou não? Não, sou londrinense. Londrinense? Eu falo Porta, Verde, todo mundo sabe que eu sou do Sul. E você veio para cá pequena já ou não? Eu vim com 23 anos. Mas vamos falar um pouquinho de lá. Como é que começou a sua trajetória da sua família lá? Tá bom, minha família é muito simples, né? De Londrina, tenho mais 2 irmãos. Uhum. Estudei sempre em escola pública, aquela vida normal, assim, uma vida simples. Mas nunca faltou amor dos meus pais, nunca faltou carinho, nunca faltou inteligência emocional da parte deles. E aí as coisas foram acontecendo. Eles eram imigrantes ou não? Não, meus avós eram italianos. Italianos. Porque lá tem muito imigrante, né? Muito. Entendi. E aí foi isso, assim, fui crescendo, uma adolescência super tranquila, né? Conversava muito, sempre tive muitos amigos um pouco mais velhos do que eu. Você é a mais nova dos irmãos? Sou caçula. Então você tem 2 irmãos homens e você... Uma irmã e um irmão. Ah, uma irmã. Isso, mas são 11 anos de diferença, então eu sou caçula mesmo. 11 anos? A diferença. A diferença. Então você é a rapinha do tacho, então. Sou. E como foi ter essa diferença de idade? Porque muitas pessoas sentam aqui e falam que tem uma diferença muito grande, que às vezes o pai e a mãe querem mimar mais, que às vezes os irmãos querem proteger, ou não teve isso? Eu não senti isso, eu senti uma certa liberdade melhor. Acho que os meus irmãos apanharam mais, porque naquela época era diferente as coisas, né? Então os meus irmãos, eles passaram por coisas que eu já tinha uma certa liberdade ali. Entendi. Ou seja, o pai e a mãe já aprendeu e já aliviou com você. Eu fui mais aliviada, eu acho que sim. E qual era a profissão dos seus pais? Meu pai sempre foi empreendedor, né? Entendi. Então, um pouquinho parecido com o que a gente estava conversando antes. Meu pai tinha uma empresa, quebrava. Então, a gente, às vezes, ficava bem, ficava ruim, ficava bem, ficava ruim. Mas, enfim, de novo, sempre tentando, sempre me ensinando. Eu acho que daí que surgiu um pouquinho a minha veia empreendedora, assim, de ver meu pai com algumas empresas que deram certo, outras não. Então, eu sempre olhei para isso eram empresas pequenas, né? Nunca um faturamento bacana e tal. Mas eu acho que foi vendo um pouquinho da história dele aí que eu acho que eu falei, não, peraí, eu quero fazer esse negócio dar certo. Mas você sabe que a gente estava conversando, né? Meu pai também já deu certo, quebrou. E é interessante quando a gente está atento, porque a gente aprende também o que não se deve fazer. Com certeza. E eu acho assim também, né? O teu exemplo em casa ajuda a gente a não errar os mesmos erros. Sim. Que eu acho que é o mais importante. Sim. E a mãe era dona de casa. A minha mãe era dona de casa, Entendi. né? Mas tem uma coisa que eu demorei um pouquinho para entrar na faculdade também. Fui entrar na faculdade com 23 anos. Porque aos 17 eu fui emancipada pelo meu pai para abrir uma locadora de livros na época. Locadora de ninguém livros. tem uma locadora de livros, Me né? explica essa história melhor. Eu trabalhava numa locadora de vídeo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E aí tinha um dos meus clientes lá que, conversando, enfim, tinha uma locadora de livros na época, né? Não tinha essa tecnologia, né? As pessoas já devem estar imaginando aí a minha idade, enfim, né? Enfim. Mas existia, assim, uma locadora de livros do lado e eu tive a oportunidade, né, com o meu salário ali mensal que eu tinha na locadora de vídeo, de comprar essa livraria junto com um sócio. Ah, você comprou a livraria? Comprei. Com quantos anos você tinha? 17. Daí meu pai me emancipou para eu poder fazer isso. Importante falar que não deu certo. Pela estatística do Sebrae, né? Você precisa abrir acho que 6 empresas para dar certo uma. Sim. Então, graças a Deus, eu acho que já na segunda deu certo. Sim. Mas a primeira, realmente, eu tô nessa estatística. Não deu certo. Eu, enfim, não sabia muito o que estava fazendo. Qual com foi 17 o erro, você anos. acha?
Um pouco de entender a administração como um todo, né? Então, às vezes, eu queria muito essa questão, hoje eu vejo isso, eu queria muito ter a livraria bonita, né? Na época, a gente transformou ela numa livraria. Eu comprei como locadora de livros e depois ela se transformou numa livraria. Mas eu queria tudo impecável, os livros impecáveis, né? E eu acho que eu deixei um pouquinho de lado essa questão de, e como vender os livros? Como que eu faço para vender o livro? Então, eu acho que faltou administração de fluxo de caixa para entender a entrada, o parcelamento, né? O quanto você tem que ter de um fluxozinho de caixa para você aguentar a sua operação. E aí, né, depois que eu quebrei a livraria, né, aí eu fui estudar administração. Entendi. Olha só, pessoal, isso é muito importante. Por que eu fiz essa pergunta para ela? Porque muitas pessoas que nos assistem, ela tem um desejo de montar a sua empresa, de ter o seu negócio. E isso é bacana, né? Eu acho que quanto mais o Brasil for mais empreendedor, né, é essencial para que a nossa economia gire. Mas é importante também entender que não basta empreendedor, né? Eu tenho que ser empresário também, né? Tem que ser empresário, ou seja, tem que saber as regras. De aprender as regras, de aprender. Talvez seja isso que tenha faltado na época. Com certeza, com certeza. E aí eu fui estudar administração para isso, para tentar dentro de todos os cursos, enfim, eu gostei, né? Eu gostei dessa coisa de ter uma empresa, de ter funcionários, como que, né? Mas como funciona isso no dia a dia? Como são as práticas, né? Uma das matérias que eu mais gostei dentro da faculdade, acredite, foi a parte financeira, gestão financeira. E aí que eu comecei a entender que os números, né, faziam parte das empresas. E muitas pessoas não olham muito para os números. Vai tentando na sorte, né? Mas eu aprendi bastante com a parte de gestão financeira. Vou fazer uma pergunta meio abusada. Você acha que aprendeu mais na faculdade? Porque você é bem curiosa, isso é bom. Eu acho que todo empresário de sucesso tem que ser curioso. Onde você aprendeu mais? Na faculdade ou nas suas curiosidades de aprender? Na vida. Sim. Na vida. Depois que eu me formei, eu não tenho nenhum MBA, né? Eu fiz alguns cursos livres, fiz cursos, né, muito bacanas com a Bírio Diniz, fiz cursos que me fizeram gestão, de liderança, e eu acho que esses são os MBAs que eu preciso ter, né? A empresa, né, hoje, a empresa que eu tenho, ela é um MBA, ela é uma pós-graduação, ela é tudo, né? Sim. Mas a vida me ensinou muito. Mas é importante também a faculdade. Por exemplo, algumas coisas que hoje eu vou calcular um preço e eu lembro da fórmula do valor presente, valor futuro, juros. Então, também é importante essa parte técnica que te dá a base quando você, né, olha e fala assim, peraí, aqui tem um probleminha, né? Uma coisa bacana para falar é que quando eu fiz o meu TCC, né, então, vou contar essa partinha. Claro. A Procorpo hoje, a empresa que, né, eu trabalho, sou fundadora, ela é o meu TCC, ela é o meu trabalho de conclusão de curso. Quando eu entendi que dentro da faculdade existia uma curva de demanda e oferta, eu quis fazer uma empresa que pudesse ter preço e qualidade. Então, só na hora que a gente estuda, que assim, também é importante essa parte, porque você consegue ter outra visão, você consegue entender o negócio. Eu sempre olhava para o mercado de estética e entendia que ali tinha uma oportunidade, porque você pode ver, mulher não fica sem fazer unha, sem fazer cabelo, fica sem comer, celulite, flacidez, gordura. É uma coisa que, de novo, é do brasileiro, né? E eu olhava para isso, mas eu via as clínicas muito caras na época. Então, pensei, como aqui tem uma oportunidade de negócio? Como fazer uma coisa um pouco mais em conta, mais acessível, né? Mas foi a faculdade que me deu essa base também. Então, eu acho que são as duas coisas. A vida é a que me ensina todo dia, mas... Sim. É porque, às vezes, as pessoas elas vão na faculdade, elas entendem que, ao período da faculdade, elas podem ter essas experiências de vida fora. E não focar somente em uma coisa. As duas coisas, elas se unem e se juntam, né? Que eu tô perguntando isso porque foi algo que você foi fazendo ao decorrer da tua vida e que foi, acredito, importante para esse sucesso que você tem hoje. Tem um livro chamado O Mito do Empreendedor. Mito do Empreendedor. Não li ainda, mas vamos colocar o nome do livro aqui para você ler. Por favor, é muito legal. E ele faz um pouquinho essa diferença entre o empresário e o empreendedor, né? O empresário é aquele que é disruptivo. O empresário é aquele que enxerga o empreendedor. O empreendedor é o disruptivo, é aquele que enxerga coisas além do que vai estar na sua frente. Já o empresário é aquele mais quadradinho, que ele vai seguir regras. Então, e a gente tem os dois dentro da gente, né?
Mas então, é um pouquinho disso, assim, o que que você consegue fazer diferente do que as outras pessoas? Às vezes você não precisa criar, nossa, eu preciso criar um produto que é... Não, mas você às vezes consegue fazer uma coisa um pouco melhor do que a concorrência, e aí você já tem um sucesso com isso. A gente vai falar depois, mais um pouquinho mais pra frente, do evento que você vai fazer com o Paulo Moraes. Paulo, um abraço pra você, viu, Paulo? E que é muito bacana que muitas pessoas da estética, né? Vamos antecipar algo aqui. Muitas pessoas da estética, elas são boas empreendedoras, mas elas não aprenderam a ser empresárias, ser executivas, né? E isso é importante você ter para que você desenvolva o seu negócio, né? Muito. Eu, assim, recebo muita pedido de ajuda com relação a isso. Então, elas sabem a técnica, elas têm uma clínica, elas sabem aplicar, elas sabem todo... E às vezes tem bons equipamentos, bons produtos, tem tudo, só não sabe... Não sabe a cadeia de como fazer com que aquela clínica, ela gire de uma forma melhor. Sim. Ou seja, pessoal, às vezes você tem aí um grande potencial de você, às vezes, ter bons equipamentos. Vou falar da área da estética aqui, tá? Mas pode ser qualquer área. Você tem bons equipamentos, você pode ter uma boa clientela, você tem uma visão extraordinária, você consegue chegar lá na frente, mas se você não aprender a ser um bom executivo, aprender a administrar, você pode perder tudo isso, né? Com certeza, com certeza. É uma coisa que é o dia a dia que vai te ensinando, mas existe técnica para isso. E você tá aqui para ensinar muita gente, né? E aí você veio para São Paulo. Sim. Aí eu me formei em Piracicaba, dei uma passadinha por Piracicaba, que é onde eu me formei. E aí eu montei a empresa em 2006, aqui em São Paulo. Era uma empresa pequena, uma lojinha. Que foi baseado no seu TCC. Isso. Então, na época eu vendi foram 17 mil reais, então acho que essa parte também é bem legal, é importante, é verdade. Eu vendi uma moto, né, na época do meu marido. E a gente, com esse dinheirinho, a gente comprou as coisas que precisavam fazer para montar a clínica. E, né, por uma... Eu não vou falar sorte, porque foi muito bem estrategiado, né? Só vou dar um exemplo. Naquela época, se fazia carboxterapia, que é uma técnica usada, né? É um serviço. E eu fiz um anúncio no Google na época, né? Não tinha muito Meta, não tinha Face, onde 10 sessões custavam R$400. Enquanto a maioria das clínicas vendiam por R$2.000. Então, choveu o cliente. Peraí, as pessoas vendiam a 2.000... E eu vendia 400. 400. Por que eu vendia 400? Não, segura aí. Ela vai contar essa mágica, mas não é agora, não. Já para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui a Marisa, que está mostrando para nós aqui como ser empresário e como ser empreendedor. Mas eu quero saber essa mágica aí. O que era? Era super faturado, o pessoal fazia? Porque cobrava 2.000, você cobrou Júnior, 400? Não. Tudo tem que ser feito certinho. O que acontecia é que a máquina, né, na época de carboxterapia, custava em torno de 6, 7 mil reais. E as lojas, as clínicas na época, queriam ganhar com uma margem muito grande. Né? Então, um pouquinho do meu TCC, eu queria que a margem fosse menor, mas que a demanda fosse muito maior também. Então, eu olhei e falei, mas caramba, com 2, 3 pessoas você já vai pagar a máquina em toda? Não, e se eu jogar R$400? O que vai acontecer? E eu não entendia, naquela época eu fiz por fazer. Bom, resultado disso foi que a gente conseguiu pelo menos umas 100 clientes já no primeiro mês. Caramba! No primeiro mês, então, eu lembro que nós gastamos 17 mil reais, isso em 2006, e o faturamento já foi de 40 mil reais, naquela época, no meu primeiro mês. Conta pra gente aqui, eu tive a oportunidade de conhecer sua clínica, e a gente estava contando ali nos bastidores, você estava me contando sobre o cabeleireiro que você fez uma conta com ele. Você lembra de que você... Ah, foi. Conta pra gente essa... Foi. É legal, pessoal, você ver isso, porque tem a ver com isso daí, pra você entender que às vezes dentro do seu negócio, é legal porque eles vão falar muito isso. Aí eu vou estar lá também palestrando nesse evento, né? Sim, vai ser muito bom. Vou ter a oportunidade de estar lá, você já é o nosso convidado, você trabalha na área da estética, mas é muito importante você entender fazer essas contas, porque uma conta errada, ela pode colocar em risco o seu negócio. E às vezes é a forma com que você apresenta isso para o cliente final. Né? Eu estava te dando o exemplo, pode falar nomes aqui? Pode, enfim, fica então à tá vontade. bom. Então, para quem está assistindo, assim, tem salão de cabeleireiro que tem junto à estética, né? Eu faço, né, como toda mulher, um cabelo, uma unha, enfim. E ele estava me contando que ele estava com dificuldade de vender
o pacote de hidratação da Kerastase. E todo mundo sabe que Kerastase é um produto premium, enfim. E eu perguntei pra ele, quanto que você vende? Eu fui pesquisar depois lá. É caro o negócio lá. Kerastase é muito caro, né? E aí ele falou assim, olha, eu vendo a R$180 uma hidratação com uma escova, né? Enfim, e eu não tô conseguindo vender muito. E eu falei assim, tá bom, e quanto que é uma escova normalmente? Ah, uma escova normalmente é R$100. E aí ele queria cobrar só a hidratação mais 180. Eu falei, então faz o seguinte, o que você vai fazer? Você não vai mais vender, olha, hidratação mais escova por 180. Você vai fazer o seguinte, a pessoa sentar aqui na sua cadeira, você vai falar, Marisa, olha, eu tô vendo que seu cabelo tá um pouquinho sem brilho. Olha, eu tô com um produto aqui, Kerastase, você sabe, né? Kerastase é premium. Vamos fazer uma coisa, eu vou fazer uma hidratação pra você aqui, vai agregar só R$50 aqui na sua escova. E aí, mas por que eu falei isso pra ele? Peraí que eu não te contei quanto que custava esse Kerastase. Sim. A Kerastase custa R$900 1 litro, né? Que dá pra 50 pessoas. Pega o calculador e faz a conta 150 pessoas. Quando eu fui fazer a conta com ele, eu falei, cara, peraí, você tá cobrando R$180 numa coisa que te custa R$6? Porque o restante é a mão de obra, eu sei. Vai ter a luz, vai ter o secador, vai ter a água. Mas só de produto direto, de R$180 que ele estava cobrando, o custo direto dele era de R$6. E ele não estava conseguindo vender. E o que ele me falava? Ele me falava assim, mas o mercado cobra isso. Então, às vezes, o que eu tiro disso? Não é porque o mercado está cobrando isso que você não pode ter uma oportunidade de fazer uma coisa mais barata, mas lotar a sua agenda. Então, mas é aí que tá, é aí que eu falo. Às vezes as pessoas, elas acabam não buscando as informações no lugar certo. Então, prefere ouvir o salão do lado ou o cara do lado e não vai na fonte. Mas o que eu indiquei? Entendeu? Lota a sua agenda. Claro. O mais importante, depois se você quiser cobrar o 180, porque você não tem mais horário na sua agenda, tudo bem. Mas enquanto você não tem a sua agenda lotada, cobra um pouco mais barato. Eu falo para meus alunos assim, que nem hipnose. Vamos falar só para você entender do outro mercado, só para trazer mais fundamento do que você está falando. Hipnose é caro. Um bom profissional é caro. Sim. Eu cobro, vou abrir para vocês, 9, 12 mil reais. É caro. Por que é caro? Porque é eficaz. Entendeu? Então você pega uma pessoa que ela tenha, ela tem vícios, por exemplo, ela tem droga, ela pode ser álcool, seja o que for. Em 93% dos casos, Marisa, uma única sessão. Nossa. Se a pessoa realmente ela quer largar, tem todos os pré-requisitos que tem que cumprir. E aí, quando eu dou o curso de hipnose, eu tenho uma escola de psicanálise também, e aí o pessoal fala, não, é bom, porque eu falei, gente, pega valor agregado. Você pega a hipnose e coloca lá na análise lá. Se o cara precisar, você vai fazer com o cara. Não cobra, para que você possa ter um leque muito maior. Você vai lotar sua agenda. E principalmente se você está começando. Exatamente. Você ainda vai ter que formar o seu nome. Exatamente. Você vai ter que formar o seu lastro. Exato. Você vai ter que mostrar para esse cliente quem é você e o que você vai fazer por ele, né? Eu tô falando isso até porque, assim, esse evento que vocês me convidaram, eu vou estar lá, ele é bacana, porque vai estar aprendendo diretamente da fonte. Veja só, você vai aprender com a Marisa, você vai aprender com o Paulo Moraes. Cara, Paulo Moraes é meu sócio, seu sócio também, então assim, não dá nem pra falar do cara. Não dá, né? não dá. Dá Google na gente lá, dá Google na Marisa, dá Google no Paulo, dá Google no Júlio, vai lá, Júlio Cip, psicanalista, vocês vão entender com o que vocês estão falando. Então, a gente tem que aprender a parar de dar ouvido pra todo mundo. Sim. E ouvir realmente quem é um especialista na área e tá ganhando dinheiro. É isso. Porque no final do dia, você tem que pagar suas contas. Claro. E às vezes, algumas pessoas eu percebo que tem receio. Ai, mas se eu cobrar isso, ela vai achar caro. Cobra, peraí. Eu vou entregar o que ela quer? Né? Lá na Procorpo, Júnior, eu tenho muito essa questão ética de entregar um resultado que a cliente está comprando. Porque tem muita gente assim nessa área de estética que quer entregar açúcar, que eu brinco, né? Sim. Aquela coisa que não dá resultado não. Mas peraí, se você fez um Botox, eu tenho que paralisar você. Tudo bem, vai ter alguns atenuantes. Já repararam que eu estou travado, pessoal? Fui lá. Mas eu tenho que te entregar esse resultado. Eu quero tirar uma manchinha. Eu tenho que tirar a manchinha, senão eu não posso te vender esse procedimento. Sim. Mas no mundo da estética, às vezes, tem muito açúcar, tem muita enganação, né? Promessas vagas. E não é assim. A estética hoje, cada vez mais, ela tá mais comprovada. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil o número de cirurgias plásticas faciais estão caindo cada vez mais. Sim. Por quê?
tá entrando equipamento novo, tá entrando invasivo, né? Que consegue fazer praticamente uma cirurgia plástica. Então, isso tá abrindo um campo para esteticista, para as biomédicas, enfermeiras, farmacêuticas. Então, você tem um campo de profissionais a mais que antes não entrava na estética e hoje consegue entregar um super trabalho para o cliente final. Sim. Eu vou receber aqui em breve, aqui já está marcado já, o Dr. Fernando Macedo, ele vai voltar aqui no meu programa. Perfeito. Então, e isso que você está falando é verdade. Ele estava na Coreia, eu estava conversando com ele agora. Então, assim, existem tecnologias, existem tratamentos que são absurdamente surreais de resultado. Mas não é todo lugar que entrega esse resultado. Tem que saber escolher. Mas tem que ter um lugar, então tem que escolher um lugar que tenha essa ética, um compromisso. Por exemplo, vamos falar do Paulo, né? Dentro da Espaço Laser. Ele tem que entregar... acabar com os pelos das pessoas. Então, não tem como a pessoa falar, peraí, mas continua com o meu pelo aqui? Não tem como, a gente tem que entregar um resultado. Então, você acredita que o sucesso das suas clínicas... Quantas clínicas são hoje? 21. 21 clínicas. Então, você acha que é a entrega do resultado, é preço e que mais? É processo também, interno, é receber o cliente. Dentro do marketing, por exemplo, eu faço muito marketing digital e faço branding. Mas o meu branding não é um branding que eu coloco dinheiro. Colocar dinheiro para mídia, eu só coloco em performance. Branding, para mim, é a minha recepcionista que tem que sorrir para você na hora que você entra na minha clínica. Branding, para mim, é aquela clínica que vai ficar assim, poxa, que bacana, eu fui lá, fui atendido rápido, fui bem recepcionado, entreguei um resultado para você e eu quero voltar lá. Então, branding, para mim, é fazer com que esse ciclo, ele se complete e você volte. Porque é muito mais fácil vender para um cliente que já é nosso cliente do mês a mês do que um cliente novo. Exato. Com mídia está cada vez mais caro. Você sabia que eu tenho uma pessoa que eu mentorei e que ela entrega um resultado fantástico também. Mas aí o que a gente colocou lá? Um chocolate com Nutella. Então, assim, era uma caneca mergulhada assim na Nutella. E aí você põe o chocolate e tal. Então, ou seja, a pessoa tem uma experiência de recepção maravilhosa, um atendimento, assim, impecável, o produto impecável. Mas aí, a hora que a pessoa fala, olha, se você vai lá com o serviço... Aí a gente vê as clientes falando, vai lá que o serviço é bom, o atendimento é bom e você vai tomar um chocolate quente com Nutella... Fantástico, ou seja, o atendimento humanizado faz toda a diferença, que é o que tem na sua clínica. Faz, né? E hoje, né, com esse advento da tecnologia, tá todo mundo ali, ó, dentro de uma clínica, você tem o seu espaço de recepção, você tem até uma tela, mas as pessoas estão ali, ó, com elas conectadas com elas mesmas, sabe? É um carinho, você vai lá, você oferece uma água, um café, tudo bem, não pode ter a Nutella, mas, de novo, essa questão do olhar de uma recepção, vendas também, não é só vender o procedimento, é entender o cliente, é ler o cliente. As pessoas querem passar um valor e achar que é isso, 8,80. Não, né? Falando um pouquinho de objeção, a minha maior objeção dentro da Procorpo hoje é, então eu tenho que falar com meu marido. Né? As mulheres ainda têm essa questão, eu tenho que falar com meu marido. Cara, libera sua mulher pra se cuidar, cara, pelo amor de Deus. Mas é a minha maior objeção. Então, peraí, mas por que você tem que falar com o seu marido? Não é só falar, não, tá bom, obrigada. Não, por que você vai falar com o seu marido? É um Botox, R$1.000, vou parcelar pra você em 10 vezes, R$100. Você realmente precisa de R$100 por mês? Você precisa pedir pro seu marido? Não é uma questão de provocação, é uma questão de empoderamento para ela também. Claro. Ela precisa ter esse poder de decisão, né? Eu não sei se quando ele vai pescar, quanto que ele gasta na pescaria, eu não sei se ele conta para ela, eu não sei como que é a relação do casal. Mas, sabe, essa conversa com a cliente às vezes, mas Júnior, muitas vezes, depois dessa conversa, a cliente pensa e fecha o procedimento. Sim. Então, às vezes, não é só pelo valor, mas é por fazer ela pensar que vai fazer bem pra ela. Ela tá ali, é a autoestima dela que tá ali. Você sabe que no meu método de atendimento que eu aplico, às vezes eu coloco nas clínicas, uma das coisas que eu fiz, que eu percebi, né, e já fica a dica pra vocês aí, tá bom? Pra vocês aí, quem tem clínica pode fazer aí, eu libero. Então, o que ela faz? Você treinar a recepcionista de ela ter uma visão além do cliente, de ela ser perceptiva. E na hora que a paciente tá lá, então às vezes ela pega um tablet para preencher, alguma coisa assim, e de ela na mão escreveu uma mensagem que vier no coração dela para aquela pessoa. Seja feliz, tá tudo bem, né? Nunca perca. Sabe uma mensaginha, né? Algo assim? Então na hora que você entrega, às vezes com um bombonzinho, alguma coisa, isso aquilo é de verdade.
toca Tem o que coração. ser, tem que ser. Mas vou dar um spoiler do que vai acontecer lá na imersão já. Pode né? contar. Geralmente, as clínicas, elas investem muito, de novo, em cursos para aprender a aplicar um botox, um preenchimento, ou até mesmo investem na parte de equipamento, como você falou. E são valores pesados, porque realmente, né? Só que não investem no treinamento dessa recepção. Não investem em conversar com essa recepção. E mais do que isso, não investem em sentar ali na cadeira do cliente, né? Sentar ali na recepção e ver como que funciona, como que a minha recepcionista está acolhendo esse cliente. E às vezes, Júnior, a maioria das vendas acontece já na recepção. Para mim, se eu estiver falando uma bobagem, para mim, 70% do fechamento começa na recepção. Com certeza. Mas o que você acha? Você acha Não, que isso... com certeza. Mas segura aí que ela vai falar a parte dela. Calma. Tá bom? A gente vai pro intervalo aqui, senão o pessoal briga comigo. A gente já volta. Tá bom? Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui a Marisa. Marisa, 70% ou você acha que é mais ou menos? A venda começa no tratamento da recepção? Eu acho que é pelo menos uns 50%, vai. Tá. Vamos dividir com o setor de vendas. A não ser que for uma clínica médica que a secretária, a recepcionista, já faz esse papel de vendas também. Tá. Aí vai ser maior. Mas, de novo, eu acho que tudo tem a ver, as pessoas gostam disso. Vou dar um exemplo. Nada a ver. Mas você vai comprar uma camisa. Você chega numa loja e aí você olhou para uma camisa, você gostou. E você pergunta o preço ou ninguém vem te atender, mas você gostou da camisa. Você talvez vai pensar, deixa eu ir para uma outra loja. Agora imagina que você chega nessa mesma loja, chega uma menina super simpática, pergunta seu nome, pergunta seu tamanho e começa a descer um monte de camisa. Um monte de camisa. Que cor que você quer? Azul, amarela? Você fica constrangido de não comprar uma camisa com ela, porque você vê o esforço que ela está fazendo em te demonstrar o produto, só ali, às vezes, você acaba levando a camisa... Nem gostou tanto da camisa, mas você acaba levando a camisa... Isso acontece direto com as mulheres, né? Talvez, eu não sei se com os homens, mas as mulheres, elas compram pelo carinho, né, da atendente. Então, com certeza, a venda de uma clínica de estética, odontológica, médica, começa nessa recepção. Às vezes, Júnior, não é nem... É o próprio ambiente, né? De novo, eu tenho uma água, eu tenho um café. Às vezes a gente vai em algumas clínicas, elas são muvucadas, sabe? Uma coisa fechada, escura. Eu tô vendendo o que eu quero entregar para o meu cliente. Eu quero entregar um bem-estar, eu quero entregar uma coisa limpa, eu quero entregar, de novo, um resultado. Né? Como é que é a minha clínica? Se eu olhar assim, tem muita coisa perdida na minha clínica, né? Hoje em dia você tem muita informação no celular. Então, num ambiente desse, você tem que deixar as coisas mais limpas possíveis para que o seu produto, ele apareça. Né? Isso acontece Marisa, muito. deixa eu te perguntar uma coisa. O paciente, o cliente, ele chegou e às vezes ele tá lá no celular. Pá. E aí ele não conectou com a clínica ainda. Como é que a pessoa... Dá uma dica. Como é que a pessoa pode fazer ela se conectar um pouco daquele celular? Porque às vezes ela tá no celular e ela tá assim... tá bom, eu vou te chamar já, tá bom. Aí ela chama, aí ele entra e ele não entrou naquela vibe ainda que precisa entrar para acontecer uma venda. O que você sugere? Como quebrar isso? Bom, se for um cliente já da base, que a gente chama assim, porque tem muito aquele cliente que vem fazer os procedimentos. O que é da base, para o pessoal entender? Da base é aquele cliente que já é seu cliente e ele tá ali na sua rotina só fazendo os procedimentos. Entendi. Né? E isso é legal, Júnior, porque 70% do que eu vendo hoje é cliente da base. Entendi. Então, de novo, eu vou reiterar aqui, vai mais um spoiler. É mais fácil você vender para esse cliente que já tá na tua casa do que um cliente novo. Exatamente. E esse cliente é muito fácil de fazer isso. É você chegar e falar assim, oi Júnior, tô dando uma olhadinha aqui na minha agenda e a última vez que você fez uma limpeza de pele, tá apontando aqui no meu sistema faz 4 meses. É isso mesmo? Poxa, não tá na hora da gente renovar essa limpeza de pele? Inclusive, a gente tá com uma promoção esse mês. Posso já passar o link aqui para você rapidinho? Essa é uma forma de você vender e conectar. E aí a pessoa começa a pensar, nossa, mas faz 5 meses, faz 4 meses que eu não fiz? Essa é a cliente da base. Quando é uma cliente de fora, eu sempre falo que a gente precisa puxar essa conexão com o cliente. Então, assim, Júnior, é a sua primeira vez aqui na Procorpo? Assim, a gente sempre faz isso, né? Então, sim, me conta um pouquinho, você tá procurando manchinha, que você me falou? É manchinha? Melasma, né? Legal. Faz tempo que você tá procurando por isso?
e aí fazer algumas perguntas. Aí a pessoa, ela é automático, ela larga, porque ela quer falar. Sim. Então eu vou te colocar com uma especialista lá, que vai falar um pouquinho com você, mas me conta mais um pouquinho, qual é o seu tempo que você tem de procedimento para poder fazer? Porque o que as pessoas mais pedem, Júnior, é que sejam procedimentos rápidos. As pessoas não querem mais ficar 3, 4 horas, 2 horas, né? Cabelo de mulher, vai fazer luzes, 3, 4 horas no salão. Gente, quando eu fui lá, você perguntou, que horas tem que sair daqui? Não foi? E você tava cronometrando todo o nosso tempo de conversa, tudo para que eu Porque pudesse fazer no meu horário. Mas é a sim. minha leitura sua. Então, Sim. de novo, o mais importante é essa recepcionista, essa atendente, enfim, ser treinada. E quem faz isso é o gestor da clínica. De novo, muitas vezes eu levo o meu tempo ali no meu dia a dia, eu levo o meu tempo para um treinamento, eu levo o meu tempo às vezes para deixar o meu local lindo e maravilhoso, mas eu não dedico o meu tempo com quem vai atender o meu cliente. Como é que chama a profissional que me atendeu lá? Mariana? Foi a Mariana, não foi? Foi a Mariana. Ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que na hora que ela falou assim, daqui 15 dias você tem que voltar aqui. Mas sou eu que quero te atender. Sim, né? sim, Esse sim, sou eu que quero te atender, eu sou psicanalista, faz uma mudança de chave na sua cabeça. Tipo assim, ó, tô cuidado, tô abraçado com alguém. Sim, responsabilidade dela, ela quer te dar resultado. Exato. Mas isso, de novo, tem um pouco a ver com a nossa metodologia de resultado. Eu preciso que você entenda que, a hora que você se olhar no espelho, você tem que se olhar diferente. Você tem que ver o resultado em você. Senão, não faz sentido eu te vender um procedimento. Uma outra coisa estético. que ela falou lá também, que eu achei muito bacana, o da pálpebra, que ela chegou, ela falou assim, olha... Ela fez uma leitura Ela sua. fez uma leitura, ela viu que talvez isso me incomodasse, ó, eu vou dar uma... Ou seja, de surpreender, né? Isso. Eu vou entregar algo a mais do que você veio buscar. Isso. Você veio tirar as ruguinhas da cara, eu vou aumentar Porque geralmente os homens não gostam daquela sobrancelha arqueada. Mas um leve arqueamento, assim, ou até a pálpebra, quando ela tá caindo, existe uma técnica que você levanta ela um pouquinho. Já tô percebendo aqui, ó. Mas o arqueado é a mesma coisa da pálpebra? O arqueamento, não. O arqueamento é quando a sobrancelha sobe. Mas quando você faz esse movimento, automaticamente a sua pálpebra sobe um pouquinho também. Então, o que ela fez pra você? Ela não arqueou a sua sobrancelha, mas ela fez um procedimento que vai fazer com que a sua pálpebra caia menos. Entendi. É assim. Isso é diferenciado. Isso é diferenciado. Mas, de novo, precisa ler cada cliente. Cada cliente tem uma queixa. Cada cliente tem uma expectativa Nessa imersão, também. vocês vão ensinar, por exemplo, que nessa imersão vai ser dia 2 e 3, não é isso? Isso. Pessoal, vai ser dia 2 e 3, onde vai ser lá no espaço da Carol Pfeiffer. Carol, um beijo pra você. A Carol já esteve aqui conosco aqui no programa. Linda. Né? Um grande espaço lá, esse grande evento. Maravilhoso aquele espaço. E vocês vão ensinar essas técnicas também para que as pessoas possam faturar acima de 200 mil. Isso. Posso contar já? Pode, por favor. Então tá bom. Eu e o Paulo, numa conversa, a gente entendeu que o nosso modelo de negócio fatura em média, nossas clínicas em média faturam 200 mil reais por mês. Tá. E aí a gente entendeu que existe um ecossistema em cima disso, existe uma forma de fazer isso. Desde a geração do lead, desde como tratar esse cliente, desde como falar com esse cliente, processos, pessoas, enfim. Um pouco trabalhar a base. E aí a gente, junto, né, fizemos uma metodologia, criamos uma metodologia que tem desde script de vendas, desde script para recepcionista ou para atendente, o passo a passo, do começo até o final, para que se ela seguir ali, é como se fosse uma formulazinha, né? De novo, desde o princípio aí, para que ela também consiga alcançar 200 mil reais por mês. Por que 200 mil, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que 200 mil? Porque foi a média dos nossos valores dentre as nossas clínicas. Sim. Então a gente entendeu que, às vezes pra gente é uma coisa ok, fácil de fazer, mas pra clínica que tá começando, não é tão fácil assim. Sim. E às vezes, pessoal, a gente gasta tanto dinheiro com bobagem, a gente gasta dinheiro, eu vi na internet aqui, eu vou aprender isso, aquilo, tal. Pessoal, o grande segredo para se tornar uma pessoa bem-sucedida é procurar na fonte. Então, a gente está falando da Marisa. Marisa tem aí 21 clínicas que são bem-sucedidas. O Paulo Moraes aí, se eu não me engano... 800, fora... Mais as franquias ou só as lojas 800, 600 lojas próprias. Quase 600 lojas próprias. Então, assim, que está no Brasil e na América Latina. Então, são pessoas que entendem como fazer esse número acontecer. Até porque, pessoal, a gente precisa compreender que tem coisas que a gente quer inventar a roda. Não precisa inventar a roda. A roda já está inventada e o que a gente precisa é saber quem sabe dirigir esse carro. Por isso que a gente insiste na metodologia, porque existe um método.
Porque, vamos pensar o seguinte, são 18 anos fazendo o que eu faço. O Paulo também, se não me engano, são 18 anos já? 18 anos, né, nesse caminho. Então, a Vamos pessoa... lá, 18, ela começou, agora já sabe fazer Ai, a idade Jesus, dela. ainda bem que meu botox tá aqui. Mas assim, aprender com quem faz, que eu acho que a parte mais importante disso tudo, né, que eu conversando com o Paulo também vem aprender com quem faz, porque a gente tem clínica, a gente tem aquele boleto no dia 5, a gente tem aquela folha de pagamento no dia 5, e a gente vê muito, Júnior, cursos de gestão por aí, que a pessoa não tem uma clínica, a pessoa não sabe como que é o dia a dia de uma clínica. Sim. E no nosso caso é um pouquinho diferente, porque a gente é muito pé no chão, a gente, fora a parte estratégica que a gente tem que olhar sempre, eu e o Paulo, a gente tem uma questão de ir até nas clínicas, entender o que está acontecendo. Tem um caso bem curioso aqui, ele vai contar um pouquinho no dia. Mas teve um determinado momento na Espaço Laser que foi falado para ele fechar uma unidade, se eu não me engano foi Perdizes. E ele ficou inconformado com isso, porque ele conhecia a gestora. E ele falou assim, não, essa loja eu não vou fechar. Eu mesmo vou lá e vou dar uma mentoria para essa loja. Sim. E ele foi, e depois de 3 meses, essa loja que estava faturando 70 mil, começou a faturar 400 mil reais. Essa pessoa vai estar lá no dia, dando depoimento, e mostrando esses números, que é factível. De novo, com o método, com o que a gente vai ensinar, dá para faturar mais. E o que é legal, pessoal, se você me permite falar, porque é o seguinte, não é só faturar. É você ter uma margem de lucro saudável. Com certeza. Entende? Então, tem muita gente aí, eu conheço, eu falo, né? Eu conheço vários médicos que eu atendo também, médico, dentista, onde for. Às vezes o cara fala, pô, eu tô faturando 200 mil, mas a margem de lucro dele é 12%. É isso. Né? Então, você tem que aprender a faturar, a ter uma margem de lucro bacana, você tem que aprender a colocar os produtos certos. Quais são os produtos? Porque, veja, não é só de botox que vive a sua clínica. Não. Né? Existe o pãozinho da padaria. Exatamente. Então, tem o pãozinho ali, você saber como lidar. Hoje em dia, por exemplo, lá, né, explicando um exemplo, assim, a limpeza de pele, por exemplo. A limpeza de pele é uma coisa que não é invasiva, é uma porta de entrada, é uma coisa que você consegue fazer num valor mais acessível. Mas quando você faz uma limpeza de pele, ali você já identifica se o cliente precisa de um botox, de um preenchimento, do que ele precisa. E aí você consegue vender coisas mais caras para ele. Sim. Sim. Ou seja, tem que saber procurar. E nesse evento, fala para mim, vocês estão aí organizando esse evento e eu sei que tá bombando aí já as inscrições, né? Qual é a sua expectativa pessoal para esse evento? Olha, eu acho que a gente chegou num momento, eu e o Paulo, que a gente precisa devolver um pouquinho, né, para esse mundo da estética. Então a gente, de novo, a gente sabe como fazer. A gente já tem as nossas lojas, a gente já conseguiu alcançar o nosso sucesso, né? A gente está aqui para falar de sucesso. Sim. Então chegou no momento que a gente precisa criar um ecossistema, a gente precisa devolver para esse ecossistema da estética, uma forma fácil e que seja lucrativa também. Tem muitas clínicas de estética que estão quebrando, e isso, quando as pessoas vêm me procurar, às vezes já não dá mais tempo de consertar essa roda, porque já entrou no cheque especial, já está devendo muito. Então, se a gente consegue pegar essas clínicas um pouco antes, a gente consegue fazer essa roda virar de uma forma virtuosa. Então, a minha expectativa, na verdade, é ensinar, é dividir um pouquinho desse conhecimento que a gente tem específico. É um público muito nichado. Clínica odontológica, clínica médica também, todo tipo de clínica que funciona com funil, que você precisa ter um comparecimento, né? Você precisa ter uma geração de lead, um comparecimento, um agendamento e depois uma revenda. Então, todo tipo de clínica a gente consegue ensinar como fazer para lucrar mais. Essa é a mestre dos leads, pessoal. Essa é a mestre dos leads. Mas ela vai falar isso no próximo bloco. Já foi o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui a Marisa. Como eu falei no bloco anterior, essa aí é a rainha de leads. Criar leads, trazer pacientes, isso é um desafio para muita gente e é algo que tanto você quanto o Paulo e que no evento vocês sabem esse caminho. Sim, a gente vai ensinar tudo sobre isso. Que legal. Vou falar como que eu penso assim essa questão de geração de lead, né? Não sei se você... não vou também falar a sua idade, né? Mas antigamente... Quantos anos você acha que eu tenho? Vamos fazer o desafio. Vamos perguntar aqui no estúdio. Meu amigo lá, o diretor hoje. Quantos anos você acha que eu tenho, diretor?
27. 27 anos. Vai ser promovido agora, vai ser diretor agora geral da TV. Não, sério mesmo? Sério mesmo. 35 anos. Beleza. Quantos anos você acha que eu tenho? 37. Você já sabe a minha idade. Eu já sei, eu não posso falar. Pode falar. Hã? Eu tenho 45 anos, olha só. Mas eu ia falar 42, Júnior. 42? Eu ia falar 42. Tá vendo? E depois do Botox agora, então? Agora eu caio nos 30 e pouco que ele falou. Mas vamos falar um pouquinho de comportamento. Comportamento do usuário. Antigamente, vamos pegar 5 anos para trás. O Google, quando você pesquisava lá no Google, o Google é um pódio, né? Então você vê lá empresa 1, empresa 2, empresa 3. Então com isso você consegue enumerar ali e ir ligando. Eu vou ligar na primeira empresa, depois eu vou mandar uma mensagem aqui, depois eu vou mandar uma mensagem na terceira. Essa é a forma com que o Google sempre se apresentou aí para o público geral. O que está acontecendo aí no último ano? Vamos falar de Meta, vamos falar de Instagram, vamos falar de TikTok. Facebook também. É uma revista, né? Mudou um pouquinho essa forma de você achar o seu procedimento. Então, eu coloco lá, quero fazer Botox, quero fazer preenchimento. Vem 5, você começa a ser impactada por 5. Então, é um carrossel, né? Pode perceber, é um carrossel. E quando você vê, você já mandou 3, 4 leads ali para 5, 6 clínicas diferentes. Quem vai sair na frente? Quem ligar primeiro, quem falar melhor, quem te convencer, quem tiver produto. Então, a fórmula, né, ela tá mudando aí no último ano. Então, como fazer essa geração de leads, ela também tá mudando. Então, a gente vai ensinar isso lá nos dias 2 e 3. O que é legal, que vocês vão ensinar também nesse evento, é a questão de até como você escolhe o seu público, né? Como você nicha. Você nicha, né? Perfeito. Existe formas, né, operacionais falando, quando você vai lá no Meta, por exemplo, e você escolhe mulher, 30 anos, homem, 40 anos, e você pode só ticar, né? 40 anos, já entrou na cabeça dela que eu tenho menos de 45. Mas também existe um outro formato, que é como você faz aqui, é como você se comunica com esse público. Sim. Então, né, na hora de um chamado, você pode perguntar, você tá com 30 anos? E tá vendo, vou dar um exemplo assim, você já tá com algumas ruguinhas aqui, tá se preocupando com isso? Olha para aquela câmera que tá ali e vamos fazer isso agora. Vamos fazer agora. Deixa eu pensar, você tá com algumas ruguinhas aqui, tá se incomodando cada vez mais? Então deixa eu te contar, né? E aí a gente entra com a clínica. Peraí, então eu não tiquei lá você, mas no meu anúncio eu consigo falar com você de uma forma que você se representa ali. Opa, peraí, eu tenho 30 anos e eu tô com uma ruguinha aqui. Então, tá na hora de eu fazer alguma coisa. Quem que é essa empresa mesmo? Deixa eu ver. Aí eu mando um lead, ela me responde rapidinho, já marca a consulta, a avaliação, e aí a gente fecha o ciclo. Simples assim. Entendi. Mas tem várias formas de você fazer isso. Até porque às vezes ela tá preocupada com a ruga e se você não for rápido, ela vai se preocupar com outra coisa depois. É isso. E aí aquele valor que ela tem, ela direciona para outra coisa. É a velocidade. Algumas pessoas do meu segmento estão sentindo um pouquinho, né, essa coisa mais polêmica aí de bets, de você apostar um pouquinho. Não sei se tá chegando na estética, porque a mulher não vai deixar de fazer a unha para jogar. Eu acredito, entende? Sim. Mas existe sim se ela não fechar com você ali nessa hora, eu acho que ela se perde um pouquinho pelo caminho, ou outra empresa vai tomar essa frente. Então, já tá esse comentário, os joguinhos do Tigrinho atrapalhando Já tá esse comentário. Teve uma estatística agora saindo que acho que foram mais de 6 bilhões, né? Sim. E aí eu fico pensando um pouco nisso. O quanto o mercado da estética pode perder também. Porque é todo o mercado que vai perder. Eu acredito um pouco nisso, assim. Sim. Sabe que eu atendi um paciente recentemente, foi $500 mil. Só ele? Só ele. É isso. É que as pessoas não sabem. É que o jogo, agora que ficou mais acessível, então a gente tem que entender que tem pessoas de uma renda média ou menor que está perdendo, mas a gente precisa entender que tem os grandes players também. Sim. Então, assim, já atendi pessoas de perder 6 milhões, 3 milhões. Sim. Né? Sim. Então, de uma forma que é triste, né? E Sim. assim, você que está nos assistindo, pessoal, você que conhece alguém, procure ajuda. Vou fazer o seguinte, esse mesmo QR Code que está aí, que é para o Sou Bem Sucedido, você pode procurar e procure ajuda, pode procurar a gente. Nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, porque isso vicia. Pior que cocaína, muitas vezes, né? Sim. E o mercado, ele perde como um todo, né?
Todo o varejo perde com isso, é a loja de roupa que está sentindo, no caso a estética, enfim. Mas, de novo, eu acho que se ela está naquele momento, vamos voltar a falar de lead, se ela está naquele momento, é o momento que ela está ali atrás de um computador, que ela está atrás de um celular, ela está buscando uma melhora com a pele dela, com a ruga, celulite, flacidez, gordura. Então, é nesse momento que a gente precisa respondê-la, entende? Sim. Ou seja, é uma forma saudável de ela cuidar dela mesma e não querendo ganhar dinheiro em joguinho do tigrinho. Isso. Bom, vamos lá. Nesse evento, me fala pra mim quem vai estar lá presente lá. Bom, você já deu alguns spoilers, né? Sim. Mas a Carol, uma fofa. Carol Pfeiffer. Sim. Dr. Ivan Hollenberg também. Dr. Ivan Hollenberg. Dr. Ivan, um abraço, grande amigo. Vai falar incrivelmente lá pra gente um pouquinho de ticket médio, de high ticket também, que é muito legal. Você. Eu vou estar lá também. Uma pauta muito legal. Sim. Vamos falar de sucesso? Vamos Sim. falar... Vamos deixar no dia, né? Vamos deixar lá. Se inscreva que a gente conta lá. Esses são os 3 nomes que a gente entende que vai fazer parte desses 2 dias. Mas a imersão desses 2 dias é um pouco mais para que eu e o Paulo, a gente consiga, de uma forma bem completa, pegar tudo que ela precisa saber dentro da clínica dela, né? Então, de novo, a gente precisa de um bom tempo ali, porque essa metodologia é uma metodologia que vai fazer com que ela fature mais. E para isso, a gente vai precisar usar esses 2 dias mais entre eu e o Paulo ali. Eu quero falar bastante dessa parte de lead, eu quero falar bastante nessa parte operacional, do dia a dia da clínica, o passo a passo mesmo. E o Paulo, ele entra com uma outra vertente. O Paulo, ele entra com essa questão de treinamento, o quanto treinamento é importante, o quanto cultura é importante, o quanto engajar, que a gente estava falando da recepção, Sim. o quanto engajar esse time como um todo é importante também. Então, eu acho que são esses 2 pesos, essas 2 medidas, assim, que fazem no final do dia a clínica como um todo faturar mais. Não, honestamente dizendo, assim, né, você só escolheu nomes bacanas, porque Dr. Ivan, não tem o que falar. A Human Clinic, não tem o que falar. A Carol Pfeiffer, não tem o que falar. Dispensa. Você, não tem o que falar. Do Paulo, não tem o que falar. De mim é duvidoso ainda. Mas só nomes grandes, de grande sucesso, né? De novo, o intuito é melhorar esse ecossistema da estética como um todo. Né? A gente não tá lá só para fazer ela lucrar mais. Claro que isso é consequência, mas bons hábitos, saber o passo a passo. Uma ideia minha, assim, depois que a gente acabar os 2 dias, eu quero provocar todo mundo que estiver lá para falar assim, ó, tá bom. E na segunda-feira, porque vai ser um sábado e um domingo. Legal, fui lá, aprendi bastante, saí com checklist, mas e aí? Na segunda-feira, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Então, o nosso intuito é, na segunda-feira, ela ter um checklist para ela saber por onde ela vai começar. Que legal. Essa é a nossa preocupação. Não, e vale a pena a gente destacar aqui, porque o que acontece com o brasileiro, principalmente as pessoas que eu mentoro, às vezes as pessoas têm a mania, é o seguinte, eu quero um mentor, aí tá seguindo. Aí tá indo certo, ele começa a querer... Sozinho. Aí sozinho, aí querer inovar. Não, eu estava pensando aqui de incluir isso aqui. Eu estava pensando, não que isso seja ruim, Sim. mas primeiro você tem que alcançar o sucesso, né? E o processo que foi proposto. Depois a gente faz as inovações. E às vezes, Júnior, é mais fácil do que você imagina. Sim. Com metodologia, de novo, existe todo um processo para poder fazer isso. Então, as pessoas se perdem no meio do caminho. Vou dar um exemplo, né? Mas eu sou uma clínica de estética e aí, mas tem um amigo que vende lingerie e ele quer um espaço para vender lingerie. Já escutei isso. Sim. Não vai vender lingerie. Você vende estética, não confunda as coisas. Aí é estoque que você tem que ver. Não, mas ele é meu amigo, ele tá me deixando aqui, olha, sem compromisso. Mas olha que louco isso, aconteceu isso na... É muito engraçado. Eu fui fazer a barba no sábado, e aí o cara que faz minha barba, tal, ele mora lá perto de casa, tal, eu gosto muito dele, e aí ele saiu de uma barbearia muito bacana de lá e montou a dele. E aí eu tava esperando lá, tal, aí ele tava montando, ele vai ter um espaço pra noivo, vai ter um monte de coisa, tal. Aí o cara falou, bota umas roupas bacanas aqui. Aí eu fiz assim, de longe, assim, meu Deus do céu, ele não tá nem faturando ainda com o produto principal dele, já tá querendo botar roupa. Então, às vezes, o pessoal, aquilo que é complemento pode atrapalhar demais. A pessoa tem que ter essa E tem uma outra coisinha, né? Tem aquela questão também, o seguinte, às vezes, ela coloca a cunhada dela para tomar conta da clínica. Nossa Senhora. Ou ela coloca a sobrinha para ser a recepção. Isso é muito comum. É muito comum e é muito delicado em como você fala para ela.
né? Mas tem que falar, Sim. né? Na imersão, a gente vai abordar um pouquinho esse assunto também, porque às vezes, mas ela é minha sobrinha. Eu entendo que ela é sua sobrinha, mas ela não nasceu para ser uma recepcionista. Exato. Gente, se você não sabe separar nem coloca, você vai criar um grande problema na tua vida. Sim, tem isso também. Que legal. Bom, para as pessoas se inscreverem, como é que faz? Bom, eu posso deixar depois aqui todos os caminhos. Deixa agora aqui, que você vai estar falando e já vai aparecer no GC aqui. Tá bom. Nosso site, 360estetica.com.br. Esse é o nosso site. Pedir também para que vocês possam seguir tanto o Paulo Moraes, e Marisa Peraro, né? Sim. Todas as nossas notificações também estão lá. No site tem um pouquinho do que você vai aprender lá no dia a dia, que eu acho que é bem importante também. Sim. E se tiver dúvidas, também me coloco à disposição aqui, às vezes alguma dúvida, se algum assunto específico vai ter lá na hora. A gente tem uma equipe ali, já está totalmente treinada para poder responder essas dúvidas. E de novo, vou repetir, o intuito é fazer com que haja um ganha-ganha nesse ecossistema da estética aí. Marisa, não somos programa de fofoca, estamos longe disso, não queremos nem chegar perto disso, mas vamos fazer uma pergunta aqui. E aí? E as suas clínicas? Franquia um dia, não franquia? Como é que você pensa para o futuro das suas clínicas? Porque assim, são clínicas lindas, clínicas excelentes, são clínicas que estão dando muito sucesso. E aí? Qual é o futuro delas? Olha, vou te contar uma coisa. Todo mundo me pede, né? Nesses anos todos, eu tentei fazer franquia lá atrás. Também acho que é importante, né? A gente tá falando de sucesso aqui, mas também é importante a gente falar que alguns passos, às vezes, a gente não dá conforme deveriam. Mas isso também é sucesso. Com certeza. Sucesso não é perfeição. E eu vou te contar que eu aprendi muito em 2010, 2011, que eu tentei entrar com franquia, mas eu não tinha, de novo, uma metodologia como eu tenho hoje. Eu não tinha um processo bem claro como eu tenho hoje. E o meu processo de franquia não foi bacana. Legal. 10 anos depois, a gente aprende bastante, Sim. A gente sofre bastante, transpira. E aí hoje eu posso falar para você que eu tô pronta, né, para fazer uma franquia de uma forma diferente, né, uma franquia que ela consiga... Essa metodologia, ela tem que estar incorporada, senão eu tenho uma responsabilidade depois com quem vai franquear para entregar esse resultado. Então, hoje, assim, dando um spoilerzinho aí, acho que vai sair aí algumas franquias da Procorpo, sim. Aí, tá vendo? Ó, vocês já podem chamar ela aí, ó. E quem sabe aí um futuro negócio pra você. Marisa, obrigado. Obrigada a você, Tô tão feliz que você veio. Olha, foi um prazer. Você deixa a gente muito à vontade, assim. Realmente é uma coisa, assim, totalmente diferente do que eu pensei. Porque a gente fica um pouco nervosa, né? Ai, vai falar... Enfim. Fala super bem, por favor. Você fala super bem. Mas assim, eu tô tomando um café com você aqui. Foi uma energia muito legal, assim. O trabalho que você faz é incrível. Ai, muito obrigado. Eu não posso deixar de falar isso. Ai, muito obrigado. Pra todo mundo. Então, no dia 2 e 3 a gente se vê lá. Tá bom. Obrigado. Pessoal, estamos acabando mais um programa sobre Bem-Sucedido, tá bom? Os contatos dela tá aqui. Você que é da área da estética, quer escrever nesse evento, vai lá. Vamos lá falar de novo, hein, ó. Carol Pfeiffer, né? A Marisa vai estar lá. Paulo Moraes, eu, Ivan Hollenberg. Então vamos estar lá ensinando você como você ter sucesso na sua clínica, tá bom? Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Tchau!